Em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessora jurídica e a todas as pessoas presentes e que nos assistem. Ata da 13ª sessão ordinária de 2024. Está em discussão a ata. Nada mais a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Peço para a vereadora Débora Busato ler uma passagem da Bíblia para a meditação. O homem paciente é cheio de inteligência, mas o impulsivo exalta sua própria ignorância. Coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. Quem oprime o fraco ofende a Deus, mas quem se compadece do indigente honra o Criador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ordem do dia. Moção de apoio número 003/2024, da vereadora Débora Busato, com o apoio dos demais vereadores. Peço para a assessora ler. Os vereadores de Lagoa Bonita do Sul vêm, através desta moção de apoio, declarar apoio ao projeto de lei 1551 de 2024, que destina 50% do fundão eleitoral para ações de enfrentamento das enchentes do Rio Grande do Sul. Justificativo. O deputado federal paulista Luiz Felipe de Orlanes e Bragança propôs o projeto acima declinado visando a destinação da metade do fundo eleitoral de 2024, de 4 bilhões e 900 milhões de reais, para atendimento de demandas do município gaúchos atingidos pela enchente e deslizamentos ocorridos nesses últimos dias de maio. O total da destinação, portanto, alcançará 2 bilhões e 450 milhões de reais, diretamente para os cofres dos municípios gaúchos, de forma a contribuir consideravelmente com enfrentamentos situados e vivenciados por toda a população. O cenário no Rio Grande do Sul não é nada ameno. São milhares de desabrigados, desalojados, com impactos severos dos serviços básicos de água e energia, sem contar os riscos no setor da saúde, educação e segurança. Sendo certo que a mobilização desses recursos para assistência nas áreas afetadas é uma demonstração de solidariedade e responsabilidade de todo o povo brasileiro. Não apenas isso, em montante será de enorme relevância para acelerar a recuperação das infraestruturas danificadas, garantir o fornecimento de recursos essenciais, apoiar as medidas de prevenção para futuras catástrofes naturais, entre outros. O valor médio por município, valor total dividido por 350 municípios aproximadamente, poderia chegar a 7 milhões de reais, apenas com a medida de aprovação do Projeto de Lei 1551 de 2024, o que mostra a envergadura de tal ato. Cabe lembrar que o fundão eleitoral sequer chega aos municípios menores, nada influindo nas eleições municipais, salvo de grandes colégios eleitorais para onde os partidos direcionam as verbas. Tudo isso deverá ser deixado de lado pelos congressistas para aprovação do projeto. E a força das bases, ou seja, das câmaras e a cada um dos vereadores, será de crucial importância para que os deputados federais e senadores gaúchos se sintam mobilizados a convencer seus colegas de partidos em Brasília. Nesse sentido, apresenta a proposição a qual submete a apreciação para que seja encampada pelos vereadores com vistas a ser protocolada a moção de apoio ao projeto de lei 1551 de 2024 da Câmara Federal. Está em discussão a moção de apoio. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Moção de apoio número 004/2024, da vereadora Débora Busato, com o apoio dos demais vereadores. Peço para a assessora ler. Os vereadores de Lagoa Bonita do Sul vêm, através desta moção de apoio, declarar apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Justificativa. Considerando o estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolaram a região em maio de 2024, resultando em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos da infraestrutura e na economia local, além da situação financeira já fragilizada do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, comprometendo sua capacidade de resposta de recuperação diante de desastres naturais e crises emergenciais,
É essencial a implementação de medidas urgentes e efetivas para a mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a reconstrução das áreas afetadas, garantida a segurança e o bem-estar da população atingida. Os vereadores do município de Lagoa Bonita do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, vêm por meio desta moção expressar seu apoio à solicitação da anistia das parcelas da dívida pública do estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União, pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio em suas finanças. Essa medida é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida na região. Ressaltamos que a simples suspensão das parcelas com a incorporação dos valores suspensos ao saldo devedor ao final do período trata novos problemas aos entes afetados pela calamidade pública no momento de retomada desses pagamentos. Isso resultará em um montante de difícil cujos efeitos serão sentidos pela população por meio das restrições impostos aos serviços públicos fornecidos por estes. Nesses termos, solicitamos à representação do governo federal que empreguem esforços para atender a esta demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e recuperação do Estado, especialmente diante do atual estado de calamidade. Está em discussão a moção de apoio. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Débora. Gostaria, então, de cumprimentar o presidente Alexandre, demais colegas da mesa, colegas vereadores, assessores e a todos que nos assistem pelo Facebook. Então, resolvi propor essas moções aí, que já estão também em outros municípios vizinhos aí. Creio que, e agradeço a cada um dos colegas que me apoiou. Creio que esse momento aí é de darmos as mãos, né, e cada um fazer sua parte, cada um fazer o que pode, né, e a gente, cada um colocando, né, o que isso, cada município levando isso, eu acho que a gente vai ter mais força, né. Então, é isso que eu queria falar e agradeço a cada um. Obrigada. Continua em discussão a moção de apoio. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Quero saudar o presidente Carlos Alexandre, mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores e aos que nos assistem. É uma ótima iniciativa, quero parabenizar a nossa colega vereadora Débora e dizer que o intuito de todo o Centro-Serra, todas as câmaras do Centro-Serra estarem fazendo essa moção é justamente para se debater novamente, tendo em vista que na Câmara dos Deputados foi rejeitada essa emenda, e o que nos impressiona é que alguns deputados gaúchos votaram contra. Isso corta o coração da gente, porque nos próximos anos que vai se sentir o impacto social que vai ter toda essa enchente, né, no nosso Rio Grande do Sul, que a gente sabe que muitos daqueles que já passaram no ano passado pela enchente na região de Lajeado, Mussum, enfim, não receberam muita coisa que foi prometida. Então, a ideia dessas moções é para que seja revista e seja discutido novamente, para que se consiga ser anistiado, porque a gente entende que só protelar a dívida por 3 anos não é suficiente, nós só vamos empurrar um problema para frente, né? Quando o nosso povo vai estar mais empobrecido, aqueles pequenos comerciantes que tiveram seus comércios levados pelas águas, que geravam algum emprego, talvez eles não consigam se reerguer, eles vão precisar muita ajuda do Estado, da União, enfim. Então, é muito importante essa moção que a gente faça, que o governo federal reveja essa questão da anistia e não só o protelamento, que ele faça como foi feito em 2013, quando foi anistiado
a dívida de alguns países da África, então que ele olhe com carinho, com esse mesmo carinho que foi olhado para os países da África, vereador Paulo, que seja olhado para o Rio Grande do Sul, que é um estado brasileiro dos que mais produzem a comida para o nosso país. Então, é muito importante que a gente envie essa moção aí para fortalecer esse pedido aí de alguns deputados gaúchos que entendem da mesma forma que nós e que, infelizmente, alguns colegas deles ou já não são mais gaúchos, né, ou não se sentem mais gaúchos, ou não conseguiram ser tocado por toda essa catástrofe que houve no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Continua em discussão a moção de apoio. Com a palavra o vereador Paulo. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente Alexandre, os componentes da mesa, a nossa assessora jurídica, Mônica, aos demais vereadores. Esse tema da dívida do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa que vem se arrastando de vários anos, e eu acho que nem nós era nascido, talvez, mais de 50, 60, 70, 80 anos que essa dívida ela foi adquirindo valores que hoje, na verdade, a maioria nem sabem o juro, a quantia que isso é pago, que os estados, principalmente o Rio Grande do Sul, paga para o governo federal. E no momento desses, já se debateu esse tema, o governo não se sensibilizar e anistiar a dívida do Rio Grande, né? Protocolar por mais 6 meses essa dívida e depois pagar as prestações e mais o juro, o Estado vai à calamidade, o Estado não vai ter condições de se reerguer. Porque daqui 6 meses passa ligeiro, daí o Estado vai voltar a pagar as parcelas e mais o juro dessas parcelas. Eu entendo que o Rio Grande do Sul é um filho do Brasil, é o Estado do Brasil. Isso é que nem um pai. Eu acredito que um filho esteja numa situação assim difícil e o pai chegar e dizer assim, não, tu vai pagar e tu vai pagar, não ajudar. Então o Rio Grande do Sul é um estado da federação que nesse momento precisava de ajuda. Mas o que os governantes querem hoje? Que fiquem na mão, os estados fiquem na mão do governo. Aí o governo adia a dívida, depois cobra a dívida e fica mandando recurso agora em migalhas que a gente sabe que vão receber uns valores para reconstruir, mas é um valorzinho muito pequeno. É um valorzinho pequeno que a maioria não vai chegar na ponta daquele que precisa. E depois nós vamos voltar a pagar a dívida da União, que vai seguir tudo a mesma coisa. Então, eu sou favorável à moção da vereadora, dos vereadores, com certeza todos são favoráveis, mas nesse momento é o momento do governo, né? E de outros governos que passaram também não tiveram a sensibilidade de perdoar essa dívida. Mas era o momento agora do governo dizer, não, vamos perdoar a dívida do Estado, no momento triste que as pessoas estão passando. Mas, infelizmente, Eneida, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que nós vamos... vai ter os 6 meses e vai voltar, o Estado vai ter que voltar a pagar. Tomara que com a pressão dos vereadores, a pressão da população, nós conseguimos chegar no momento dessa dívida ser perdoada. Mas, infelizmente, eu tenho o pé atrás com isso, porque os deputados, a grande maioria dos deputados são de outros estados, e para eles, às vezes, não interessa esse tema. Eu acompanhei a votação aquele dia de noite, deputados, eles não interessam esse tema, deputados da região central do estado do Brasil. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, mas felizmente nós estamos fazendo nossa pressão e vamos torcer que talvez ilumine aí os parlamentares e aconteça, mas infelizmente é a situação que nós estamos passando no Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Continua em discussão a moção de apoio. Vou usar a palavra. Gostaria, então, de cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar os assessores, nossa assessora jurídica Mônica, a todos que nos assistem, e dizer, seria muito importante, sim, o Rio Grande do Sul ter anistia. É uma moção de muita importância. Só que, infelizmente, nós tivemos uma votação na Câmara dos Deputados
onde 7 deputados federais gaúchos votaram contrário, e foi pedido também no Senado. No Senado Federal, deu 30 votos a favor para a anistia da dívida e 33 votos contrários, onde nós tivemos novamente um senador gaúcho que votou contra a anistia. Todos votaram por postergar a dívida por 36 meses, né? E isso vai virar uma dívida muito grande para o Estado, porque já vem muitos anos acontecendo. E nesse momento que tanto se fala em apoio, acho que o Brasil inteiro, a maioria está unido para que fosse anistiada esses 36 meses de dívida, né? E é o que precisa, porque a gente vê que se fala muito em ajuda, mas a ajuda está chegando muito devagar, mais de empresários e de outros municípios de vários estados chegando ajuda, e do governo federal está chegando devagar essa ajuda. E o nosso estado precisava mais urgência de recursos, né? Os municípios que nem o nosso se virando. Hoje eu falei com o coordenador de Defesa Civil para ver o que tinha chegado até o momento, e a gente vê outros municípios da região também falando. Chegou alguma coisa por enquanto para assistência social e alguma coisa da Defesa Civil, mas as ajudas são devagar, né? E a gente precisava de mais urgência. E essa moção de apoio é muito importante, tomara que conseguisse ser revista para anistiar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Parabéns pela moção e tomara que dê certo. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Indicação número 014/2024, do vereador Jusemar Onif. Peço para a assessora ler. Que o Executivo Municipal encaminhe assistência e inclusão social para que veja a possibilidade de prestar auxílio de construção da casa do senhor Alcindo Geraldo, que teve sua residência destruída pelo deslizamento de terra ocorrido no último 2 de maio em Várzea Grande. Justificativa. O referido auxílio poderá ser concedido através do benefício eventual previsto no artigo 5º, inciso 4º, na Lei Municipal número 1611 de 2019, que prevê a possibilidade de concessão de materiais em gerais em caso de calamidade pública e situação de emergência. Está em discussão a indicação. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Jusemar. Queria saudar o senhor presidente, os colegas da mesa, assessora, os colegas vereadores, a assessora jurídica. Então, eu fiz essa indicação assegurado na lei que já existe no município, e eu acho que no nosso município só houve um caso desse tipo ali, ainda graças a Deus que foi pouca coisa. Então eu peço se tem como ali a assistência, que é da secretaria competente que faz isso, ajudar na construção da casinha dele para ele voltar aos trabalhos, que é uma pessoa que sempre trabalhou humildemente e se esforçou sempre, ajudando muita gente em volta ali, com a coragem que ele tinha, ele saía com a motinha dele, socorrer às vezes gente no serviço lá que precisava. Então eu acho uma boa se fosse construído para ele continuar ali, talvez a gente mesmo ajudando em algumas coisas mais ali, para ele continuar o serviço dele, que é uma pessoa de bom caráter. Obrigado. Continua em discussão a indicação. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Período das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Peço a palavra. Palavra com a vereadora Eneida. Cumprimento a todos novamente. Eu quero aqui fazer meu agradecimento a toda a administração, a todos os funcionários que trabalharam durante toda essa enchente aí. Eu estava outro dia ouvindo os vídeos que o prefeito colocou nas redes sociais, e além dessa casa que foi soterrada, algumas outras que foram também parcialmente destruídas, né? E ainda ele citou que 15 pontes e bueiros que foram totalmente destruídos.
e 25 pontes e bueiros parcialmente destruídos. Esses que foram totalmente destruídos vão levar mais tempo para se arrumar, né? Tem algumas pontes aí, por exemplo, Arroio Grande está ilhado, né? Um pessoal lá ainda está ilhado, né? Mas muita coisa já foi feita, porque a gente não conseguia nem sair de casa, né? Porque as estradas estavam onde não tinha água, tinha obstrução de deslizamento ou atoladouro, e uma equipe que trabalhou incansavelmente, né, o pessoal das obras, da Defesa Civil, pessoal da saúde, da assistência, que foram levar remédios, alimento para as pessoas que estavam ilhadas. Isso a gente precisa registrar aqui. O pessoal que estava dentro da prefeitura, trabalhando com a documentação, em busca de recurso, cadastrando, buscando fotografias do que tinha acontecido, enfim, todo mundo se envolveu. E é preciso registrar isso, porque algumas pessoas de outros municípios me disseram, meu Deus, como é que o pessoal de vocês lá agilizam as coisas, né? E, às vezes, infelizmente, as pessoas que estão aqui no município, que moram aqui, não percebem isso. Então, eu quero pedir também, além de agradecer aqui a toda a administração, e quando eu falo administração não é só o prefeito, mas sim todos os secretários, todos os funcionários, também pedir para a população ter um pouquinho de paciência, né? Porque a gente vê que eles estão tentando fazer aquilo que beneficia mais pessoas ao mesmo tempo. E algumas pessoas, infelizmente, não entendem, acham que o problema dela é mais urgente. Então, eu quero pedir um pouco de paciência para essas pessoas, que, na medida do possível, eu acredito que vai ser feito isso, né? Porque eles estão na luta, né, Paulo? Na luta e, às vezes, o nosso tempo não colabora. Então, seria isso que eu queria deixar registrado aqui. Muito obrigada. Continua aberto o período das explicações pessoais. Nada mais a discutir e apreciar, dou por encerrada a sessão.